antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Gente, hoje eu tenho uma novidade que ainda não era algo comum aqui no consultório aberto e, na verdade, por uma situação que eu vivenciei aqui em casa com um dos meus gatos, né, que na verdade eu tenho 3, então já fixem aí, porque é um sucesso a questão dos nomes que eles têm, que é Glória, Aleluia e o Louvor. E a Glória começou a urinar e ter um pouquinho de sangue na urina e comportamentos bem diferentes do padrão. E como é a primeira vez que eu cuido, né, de gatos aí, e eu tinha ido até então vacinar, que é uma obrigação, né? E isso seria uma vez por ano, ou seja, ninguém pensa que vai ter problema ou dar problema. E aí, claro que com responsabilidade que temos por ter um bichinho, eu precisei solucionar isso. E aí fui procurar, encontrei uma veterinária que vem em casa e com toda a correria que a gente tem aqui, eu falei, gente, que sensacional. Já me impactei porque não sabia desse atendimento e ela tirou sangue, levou o sangue para o laboratório, depois retornou com os resultados, até o exame de FIV e FeLV foi também feito. E aí ela me indicou uma ultrassonografia, porque nós não tínhamos ali, através do exame clínico, solucionado ou definido o que especificamente a Glória tinha. Aí, no dia seguinte, me chega a persona da doutora Bárbara, que está aqui com a gente hoje, né, para vir também fazer ultrassonografia em casa. E com todo o aparelho, com todas aquelas coisas, eu falei, gente, que trabalho sensacional. E no inteirinho da nossa conversa, eu falei, gente, isso é saúde, é tão sério, tá tão semelhante. Vamos também abrir o consultório para a medicina veterinária, que cuida de seres tão importantes para a gente, né? A gente estava aqui no backstage conversando e falando, tem gente tendo mais bicho hoje do que filho. Então eu falei, isso tem tudo a ver. Então que bom poder abrir a porta do consultório
também para medicina veterinária, para profissionais da saúde dos nossos pets que estão conosco e faz parte da nossa saúde. Então, doutora Bárbara, como a primeira da saúde, da medicina aí veterinária, seja muito bem-vinda ao Consultório Aberto. Obrigada. E eu gostaria que você começasse falando sobre a sua formação, até porque você tendenciou aí para ultrassonografia, e aí eu vou fazendo as nossas perguntas. Obrigada. Eu comecei a faculdade bem despretensiosa, não sabia muito bem para que área seguir. Eu queria muito ir para a área da saúde e eu vi na medicina veterinária uma oportunidade, porque eu sempre gostei muito de bicho, sempre tive cachorro, e aí acabei entrando. E no decorrer da faculdade você faz alguns estágios, né? A faculdade ela é mais focada em pequenos e grandes animais, os grandes animais sendo ali os animais de produção, vacas, cavalos, e os pequenos animais, cachorro e gato. E algum pessoal ali se especifica para silvestres, que é a galera mais exótica. E aí quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito decidida a testar de tudo para que eu conhecesse e visse o que eu realmente gostava. Né? Então fui para a clínica, fui para a cirurgia, detestei, e aí fiquei ali em dúvida do que fazer. E aí num estágio de clínica médica, onde eu ajudava ali na rotina de um hospital, eu vi aquele profissional chegando com ultrassom para realizar, e aí eu fui me apaixonando, foi bem cedo até no meu 6º semestre, a gente tem 10 semestres, né, na faculdade. E aí eu fui me apaixonando e comecei toda vez que aquele profissional chegava, eu ia lá acompanhar. E aí chegou um momento que eu procurei um estágio só com um profissional de ultrassonografia para acompanhar só aquela área, e eu fui me apaixonando. Porque é uma área que você, teoricamente, tem que saber de tudo, toda a parte clínica, a gente tem que ter um conhecimento de excelência, mas que você lida ali mais na parte de prevenção e diagnóstico, né? A gente não está muito na parte do tratamento, apesar da gente ter o acompanhamento. E eu fui me apaixonando, fiquei ali na dúvida entre anestésio e ultrassom, mas aí o ultrassom ganhou meu coração. E aí eu fui focada só nisso durante toda a faculdade, sempre que tinha minicursos, palestras, eu estava sempre buscando, né, ir para esses eventos. Daí, quando eu me formei, eu busquei algumas escolas de ultrassom, né? Na época a gente tinha Nexus aqui em Brasília, que também é uma escola de medicina humana. E na época eles abriram um curso VET, então realizei esse curso, fui para São Paulo realizar mais alguns cursos com uma das nossas pioneiras do Brasil, que é a doutora Cibele, né? Ela aprendeu em humanos para trazer para os animais para gente, então assim, ela é uma pessoa referência na nossa área. E também fui fazendo cursos online, fui me especializando. Então, a gente começa ali no abdômen total, que é o exame básico, né, dos animais. E aí, eu fui me especializando em outras áreas. Então, fui para cervical, né, me especializei mais na parte gestacional com Doppler. E hoje eu trabalho com Doppler hepático e renal, que são especialidades dentro da ultrassonografia, são mais específicos, são poucos profissionais hoje que a gente tem em Brasília que trabalham nessa área, e são para diagnósticos mais específicos e mais delicados, né? Então, a gente consegue, por exemplo, prever o início de uma doença renal num gato por meio de um exame Doppler, né? Algo que há anos atrás não era possível. Então, hoje estamos aí, eu realizo atendimentos volantes, já realizei atendimentos fixos em hospitais, mas hoje eu prefiro atender volante, onde eu tenho o meu aparelhinho, vou com a minha malinha e faço domicílio, faço na clínica, onde for mais confortável para o tutor. E você abriu sua empresa em 2022. Isso. Como foi esse desafio que você fala? Estou nova na área, mas já empreendeu? Assim, foi bem difícil, eu fiquei com um pouco de medo, assim, né, mas hoje a nossa área, acho que assim como os médicos, né, a gente está muito envolvido ali no meio PJ, e aí eu fui na cara e na coragem mesmo, abri, fiz meu material, comecei a divulgar, e aí indica aqui, indica ali, um tutor gosta, indica para o outro, o colega veterinário também que te chamou, indica para o outro, e nisso a gente vai formando a nossa cartela. Qual foi, gente? Como eu falei para vocês, foi exatamente dessa forma que nós nos conhecemos. E aí ela já ia me passar, porque hoje ela veio e fez a ultrassom, porque
Ainda tem disso, né? No dia que nós marcamos, a Glória sumiu. Eu procurei, 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 e aí acabou que a gente ficou conversando, então Sim. foi bem providencial. E ela estava me contando aqui, então eu gostaria que você me falasse qual foi, porque agora que você falou no Doppler, qual foi a ultra que você fez nela, como é que foi, qual Uhum. que é o problema, para que fique mais claro, porque eu Tá. achei muito legal isso, de que você se especializou profundamente a ponto de outros veterinários te indicarem para que você faça a leitura dos exames hepáticos Renais. e renais. Uau! Bom, o exame da Glória que a gente fez é um exame de abdômen total, que a gente fala, né? Que é um exame de triagem. Então, é aquele primeiro ultrassom que o animalzinho vai fazer. Então, a gente olha todos os órgãos da cavidade abdominal, todos. Eles têm os mesmos órgãos que a gente tem, só muda o formato. É tudo igualzinho, Deus fez perfeitamente igualzinho a gente. Então, começo. Como é que começa esse exame, né? Desde lá do preparo, porque muita gente não sabe como que funciona. Então, eu chego com o meu aparelhinho, a gente coloca numa superfície plana. Tem animais que a gente faz no chão, a gente faz onde dá para fazer, de acordo com o conforto. Então, a gente coloca o aparelhinho, a gente tem um colchãozinho que a gente chama de calha, que a gente coloca o animal deitadinho de barriga para cima. E aí, a gente precisa fazer a raspagem dos pelos da barriguinha. Por que a gente tem que fazer a raspagem dos pelos da barriguinha? Porque o ultrassom ele funciona da seguinte maneira: ele tem uns cristalzinhos na ponta, onde esses cristais eles emitem uma onda e essa onda bate no tecido e volta para o aparelho em forma de imagem. O aparelho forma a imagem. Quando a gente tem o pelo atrapalha a onda passar. Então a gente precisa fazer essa raspagem e usar o gel, por isso que a gente usa o gel. A gente passa o gelzinho. A maioria dos animais são bem colaborativos. A Glória foi super colaborativa, só não deixou ali no final, mas tá tudo bem. E aí a gente começa toda essa varredura de todo o abdômen. A gente vai órgão por órgão. Cada órgão tem as suas medidas, tem os seus parâmetros, né? E aí a gente realizou esse abdômen total. A Glória tá tudo bem, né? Ela tá só com uma pequena inflamaçãozinha na bexiguinha dela. Então, o que a gente vai fazer a partir daí? A gente tem exames que são auxiliados por meio da técnica do ultrassom, que é, por exemplo, a cistocentese, que é a coleta da urina, né? Então, a gente usa o ultrassom para guiar procedimentos mais invasivos, que é colocar a agulhinha para retirar a urina direto lá da bexiga. No caso de pacientes que apresentam tumores, né? A gente viu aqui, detectou um tumor no baço. A gente não precisa já abrir esse animal, a gente pode fazer uma biópsia para triar, é um tumor maligno ou benigno. Então, a gente vai lá com ultrassom, com a agulhinha, faz a punção ou por agulha fina ou por trucu, que a gente chama, que é uma agulha que ela tira um pedacinho, e você não precisa submeter aquele animal a uma cirurgia, a abrir, a ter risco de infecção de coisas mais graves, né? No caso da Glória, tá tudo bem com ela, então, assim, ela realmente só vai precisar fazer a retirada dessa urina. A gente vai coletar, manda para o laboratório, igual humano, tem laboratório só veterinário, e aí a gente envia, é bem rápido, assim, esse diagnóstico. É um procedimento muito comum na nossa rotina. Vamos dizer que a Glória me desse ali algum sinal de doença renal, que não é o caso dela, mas tem alguns animaizinhos que tem. Então, aí, junto com a nefrologista, aí a nefrologista já pediria, no caso, esse exame mais específico, né? Que é o Doppler renal. O que o Doppler renal vai ver? Ele vai ver a perfusão do sangue naquele tecido e, de acordo com a perfusão, quanto que aquele tecido está sendo nutrido. Então, a gente tem parâmetros para isso. E aí, a partir dessa especialidade do ultrassom, a gente consegue ver. Daí, na parte do hepático, a gente também tem alguns pacientinhos que já nascem com algumas malformações. Então, por exemplo, quando o filhote está na barriga, assim como o humano também, ele tem alguns vasos que vão sumir quando ele nascer, que serviam ali para fazer alguma nutrição por meio do cordão umbilical e eles precisariam sumir. E aí a gente tem a persistência desses vasos depois do nascimento em alguns animaizinhos. Então, a gente vai ter que ir lá com o ultrassom, procurar esse vaso anômalo, que não era para estar ali, porque aí para realizar a cirurgia tem que ter a medida exata, porque vai se colocar uma pecinha. Então, assim, é tudo muito... A gente está muito avançado na nossa área hoje. E aí, aos pouquinhos, a gente vai ajudando em cada diagnóstico. E é importante o que você acabou de falar, né? Existe um diagnóstico precoce.
há uma possibilidade, porque acho que foi semana passada, a gente recebeu uma vaquinha solidária que, Uhum. de repente, né, o gato da colega precisava de uma cirurgia, e aí fica aquele absurdo de valor, e a pessoa fica É, mal, o gato vai morrer. Então, há como também ter sim, prevenção, com certeza. Assim não é só como vacina. não, não, assim como a medicina humana, a gente tem uma indicação, tem que fazer pelo menos um exame de sangue por ano ali, né. Então, assim, o que que é indicado hoje? Tem seu animalzinho, ele é jovem, levou para vacina, tudo certo, fazer pelo menos um ultrassom depois que ele nasceu para saber se tá tudo bem, né, para saber se não tem nenhum probleminha. Notou qualquer coisa diferente no seu animalzinho, leva para o veterinário. Pode ser, é exagero. É melhor pecar pelo exagero e pegar uma doença no início do que depois a gente sofrer algo assim, porque eles não falam, eles não são igual a gente, que eles vão falar: "Ai, dói aqui". Então alguns animais eles só vão demonstrar quando já está no estágio mais grave, né. Então o exame de ultrassom é como se fosse a maneira deles falarem com a gente, porque a gente vai estar vendo ali o que está de errado, que muitas vezes eles não conseguem ainda externalizar comportamentalmente. O animal ali passou dos 5 aninhos, né, um paciente de pequeno porte passou dos 5 aninhos, pelo menos uma vez por ano tentar fazer esse check-up, né, os básicos, que é o hemograma, que é o exame de sangue, um examezinho para ver as enzimas hepáticas, renais e, fazer um ultrassom. Porque o ultrassom ele vai pegar lesões, de maneira precoce. Então, por exemplo, começou a aparecer um nódulo muito pequenininho, que talvez ele não gere nenhum sintoma ali no início, mas é um câncer que, às vezes, retirando um pedacinho daquele órgão, a gente já consegue resolver e que talvez a gente fosse descobrir depois quando já não tivesse mais jeito, né. E nessa questão de descobrir nódulos, a gente vai tateando, ou quando há a visita no A veterinário, ele visita no pega. veterinário, quando é feita a visita no veterinário, ele vai fazer, né, esse exame físico e vai solicitar o exame ultrassonográfico, né. Aí a gente tem casos mais graves, por exemplo, casos ortopédicos. Hoje a gente tem tomografia, tem ressonância, a gente tem todos esses serviços também para eles. Então, às vezes o animal parou de andar do nada, aí a pessoa pensa: "Meu Deus, o que que aconteceu?". Leva no veterinário, normalmente é feita uma triagem, um exame físico, o ortopedista, no caso, ele já tem ali uma experiência onde ele já sabe exatamente onde palpar, para ele saber como direcionar o pedido daquele exame também. Então aí é enviado para uma tomografia, a ultrassonografia é muito usada nesse caso para descartar que a dor seja abdominal, porque muitas vezes a gente confunde uma dor de coluna com uma dor abdominal. E aí esse animal é enviado para o exame correto. Então, assim, quem vai fazer a solicitação do exame é sempre o médico veterinário. Mas é importante o tutor ter essa consciência do que ele deve pedir, porque não são todos os profissionais que a gente tem hoje, né? A gente sabe que ocorre muito erro médico. Então, de você ser como tutor, saber se impor, tipo, cara, quando eu acho que deveria, né? Então, assim, chegar e falar, eu queria fazer um check-up geral, fazer um ultrassom, fazer um exame de sangue. E depois, né, os animais, quando chegam ali já na idade mais velhinha, né, gatos ali a partir dos 10 anos, cachorro de pequeno porte a partir dos 8 e grande porte a partir dos 6 anos já é considerado idoso. Aí o ideal é fazer todo ano mesmo ou a cada 6 meses um check-up geral. Eu estou ouvindo falar assim, né? Se alguém aí que também está assistindo estiver pensando igual, ela está falando de animais. Sim, Né? E que sim. bom que. Sim, e a vida deles, a longevidade deles aumentou muito com o avanço da medicina veterinária. Hoje a gente tem animais que vivem, animais de grande porte, já peguei com 19 anos, 20 anos, algo que, assim, anos atrás era impossível a gente ver. Hoje é normal a gente ver um gatinho de 21 anos, de 20 anos, porque eles vivem realmente muito com esse manejo correto. Hoje a gente tem nutrólogos, nutricionistas, hoje a gente tem uma vertente mais naturalista, né, onde eles comem alimentação natural mesmo, como era na natureza. Tem muitos estudos nessa área também de aumento da longevidade desses animaizinhos. Então, assim, a gente está evoluindo muito. Gente, eu vou ter muita entrevista para fazer. Eu estou realmente Sim. assim satisfeitíssima. Mas indo numa linha contrária
a toda essa inovação que eu acho sensacional, cada um sabe. E olha que eu já fui alguém que, a Hebe, ela, eu não sei se é da sua época, é uma apresentadora do SBT, sempre é a hora que a gente denuncia a idade, né, gente? E ela adotava muitos animais, ela tinha muitos animais. E eu ouvia muitas pessoas, e não minto que talvez em algum momento tenha falado também, por que não adota um filho? E critica, enfim. Quem tem as suas críticas, guarde ou somente respeite quem gosta, né? Essas pessoas que realmente querem cuidar dos seus animais. Agora, salvo o que é de exagero, que a gente sabe que tem, o que na sua percepção é o padrão, o mínimo que temos que saber, que temos que cuidar para que esse animal realmente tenha uma vida, porque não levar nunca, eu não sabia até a nossa conversa que anualmente também era necessário, a gente acaba achando assim, né, que eles vão viver, que não vai ter problema nenhum, larga e deixa, e não é por aí. Então, o que num cuidado responsável você acredita ser o ideal? Olha, quando a gente vai pensar em adotar ou comprar, enfim, adquirir um animalzinho, a gente tem que pensar que é uma vida, né? Não é só um ursinho de pelúcia, que ele vai ficar ali, a gente vai pôr uma comidinha e água e vai ficar tudo bem. A gente tem que pensar que, beleza, eu tenho condições de manter esse animal dessa maneira, mas a gente tem que pensar que ele pode vir a ficar doente, que ele pode vir a precisar de um tratamento especial, ele pode vir a sofrer um acidente, se tornar um cãozinho com necessidades especiais. Então, a gente tem que pensar tudo isso antes de pegar um pet, né? Mas o básico seria assim, né? Peguei meu animalzinho, primeiro ciclo de vacina, que é o mais importante do filhote, ele já é adulto, tudo bem. Então, aquele primeiro contato com o animal, o ideal é fazer uma testagem, né? Igual fez a FIV-FeLV, tudo certinho. Para os gatos, a gente tem a teste de FIV-FeLV. Para os cachorros, aqui em Brasília, a gente é uma área endêmica para leishmaniose. Então, hoje em dia, aqui em Brasília, a gente já está tendo como triagem o exame da leishmaniose, né? E também as doenças do carrapato, no caso do cachorro, né? Que a gente tem algumas doencinhas relacionadas ao carrapato que são bem silenciosas, e em algum momento em que a imunidade baixa, elas acendem. Então, às vezes a cadelinha, adotei ela entrou no cio, do nada ficou doente. Então, essa imunidade baixou, a doença acendeu. Então, assim, fazer esses testes de doenças infecciosas é muito importante nesse primeiro momento. Passou isso, anualmente, vacininha. Hoje a gente já tem alguns estudos que alguns animais não precisam ser anual a vacina, então vai de acordo com o animal, com o tipo de vida que ele leva, se é uma vida livre, se é quintal, se é apartamento, a gente tem várias ressalvas. Dar uma alimentação de qualidade, né? Oferecer ali uma mínima qualidade de vida para aquele animal. Então, assim, a gente sabe que os cachorros, eles precisam um pouquinho de mais atenção do que os gatos são mais independentes, né? Então, assim, eles conseguem, por exemplo, viver melhor num apartamento. Os cachorros, apesar de viverem hoje em dia muito bem em apartamentos, a gente sabe que precisa descer, precisa ter o passeio, né? Precisa ter toda aquela situação. Eu acho que, salvo isso e as visitas ao veterinário, né? Que quando é mais jovem não precisa ser estritamente anual, eu acredito que você ser muito vigilante com seu animal, né? Realmente prestar atenção, esse comportamento está alterado. Não, opa, ele não é assim, igual você percebeu que começou a urinar errado. Então, a gente sabe que tem alguma coisa diferente ali e investigar, né? É o básico, assim, é como se fosse pra gente mesmo. Tô me sentindo mal? Vou procurar um médico. Procurar o veterinário. Assim, é como eu disse no início, é melhor você procurar o veterinário e não ter nada do que você não procurar e talvez evoluir para algo mais complexo, né? Então, Onde o gasto, né, na verdade, vira um investimento, porque aí começa o sofrimento todo, fica muito maior, né? E assim, a questão do gasto é bem pertinente na nossa rotina, né, como veterinário, porque hoje a gente não tem políticas como dos humanos, né? A gente hoje tem hospital público em Brasília, a gente tem um hospital veterinário público, tá? Então, para quem estiver aí precisando, você não tem condições de levar o seu bichinho no hospital veterinário particular, a gente tem um hospital público. Hoje, graças a Deus, a gente está tendo esse serviço. Lá tem todas as especialidades, tem
tem cirurgia. Eu acredito que ainda não faça castração, mas cirurgias de emergência, cirurgias oncológicas, tem especialistas de todos os tipos lá. Então, assim, é um hospital bem completo que está crescendo. A gente tem também hospitais veterinários de faculdades, né, das universidades, então os hospitais escolas, que eles oferecem um preço reduzido também para esses tutores que precisam. E os hospitais particulares, que hoje está o boom dos planos de saúde também para pet. Está tendo os planos de saúde para pet. Então, você que não tem condição de, às vezes, manter, né, de maneira particular, procurar uma dessas opções. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem para todos os públicos. O que eu queria falar, né, falando dessa questão financeira, é que, às vezes, você investir num check-up, investir ali numa prevenção, às vezes numa visita, no seu animalzinho mais idoso, uma visita anual, você acaba prevenindo de futuramente vir um gasto de uma grande cirurgia, de um tratamento quimioterápico, de um tratamento que vai ser não só mais doloroso no bolso, mas que também vai ser mais doloroso para o seu animalzinho, né? Emocionalmente, talvez uma partida dele precoce que daria para ter evitado. Sensacional. Então, um dos nossos principais objetivos aqui é que você tenha acesso, primeiramente, né, nossa intenção primária, quando eu idealizei o consultório aberto, é poder ver esse profissional além do jaleco, para que você possa se conectar com o que a pessoa traz, o porquê ela fez, no que ela se especializou. Mas, além disso, a gente está conseguindo ampliar aí o nosso objetivo, inclusive trazendo informações. Eu mesmo não sabia que já havia um hospital público para pets. Olha que coisa maravilhosa, né? Que iniciativa boa. A questão da vacinação provavelmente deve existir ou ainda não? Hoje a gente tem a vacinação que é realizada pelo governo, né? Que é a vacinação contra a raiva, porque é uma zoonose, né? O que é uma zoonose? É uma doença que pode ser passada do animal pra gente. Então, assim, é uma doença letal, não existe cura, não existe tratamento. Então, essa o governo dá, né? E aí tem as outras doenças que estão nas vacinas que a gente chama de múltiplas, né? Que são vacinas que previnem para essas outras doenças, que hoje, infelizmente, o governo não dá ainda, mas que são com preço mais acessível, não é algo tão caro, ele está por volta de 50 a 150 reais, se eu não me engano, cada vacina, tá? Posso estar errada nos valores, mas é por volta disso. Então, assim, é uma vez por ano, às vezes nem todo ano, né? Se for um animal ali que ele tá sempre em casa, ele não tem essa necessidade, aí o veterinário vai te indicar qual que é o seu caso. Mas, assim, dá para você hoje ter um pet, não necessariamente gastando tanto, né? Ser tão oneroso, né? Exato. A Glória tá me dando aí trabalho agora. Mas só de pensar, porque eu fiquei agoniada. Gente, para que eu pudesse ver, ela já estava fazendo xixi em tudo quanto era canto. Por exemplo, passar aqui, só faltou fazer no meu pé. E aí ela fez na pia de um dos banheiros, como eu te falei, da área de tanques ali, de limpeza. Ali na lavanderia. Lavanderia. Isso. E a pia branca. Então eu não entendi porque que a Glória estava em cima e fazendo. Aí eu já ia brigar de novo, achando que porque trabalho com, né, saúde mental, com toda essa questão de desenvolvimento humano, já percebi que tinha alguma coisa comportamental diferente. E aí a gente brincando em casa, falando, só pode. Aí a Glória vai precisar disso. Eu falei, gente, ou é ciúme disso? A gente começou a pensar. Só que naquela hora que eu vi o sangue, eu falei, gente, será que ela quis me mostrar? Eu falei, essa bichinha é muito inteligente. E dali eu tomei essa atitude, porque nós já havíamos levado. Por isso que é importante, sim, abrimos o nosso consultório, abrimos o nosso programa, porque ela já tinha apresentado isso, nós levamos a uma instituição que eu jamais, e deveria, inclusive, mas como eu não tenho a precisão, não fui eu exatamente que estava lá para avaliar, mas os profissionais agora vão ter espaço aqui, a gente vai conseguir ver quem é sério, porque não é possível, se estava sangrando, não houve exame, não houve esse pedido, então, até conversando com a veterinária, mas enfim, aqui, imagina se é alguma doença como essa, claro que a leishmaniose não é algo que está acontecendo, né, com frequência, até porque por não ter cura e tudo isso, mas faz parte da nossa saúde. Essa foi inclusive uma pauta, mas misturar
Claro, a gente vive mais do que misturado com os nossos pets. Sim, Então, acreditei assim, ter muita validação, tanto que imediatamente te convidei, porque, gente, a saúde, ela é sistêmica, é da casa sim. inteira. Né? Até porque se você não está bem, vai ter um bichinho ali, você começa a ficar com medo, tem sua criança dentro de casa. Então, é muito importante que tenhamos esse espaço para que você conheça, né, os profissionais e vamos além aí. Além da técnica, e foi uma das coisas que eu percebi, quero Sim. validar, né, esse seu atendimento humanizado mesmo, né? Como que você enxerga ou identifica que isso faz diferença não só para os animais, mas como para os tutores também? Ó, vou até usar o exemplo que você deu da Glória, porque é muito real. Hoje a gente vê que eles sentem muito o que a gente está sentindo, né? Eles são muito emocionais, a gente acha que não, mas os bichinhos eles são muito emocionais. Então, assim, grande parte das vezes que chega um paciente no consultório, às vezes que está tendo ali um problema recorrente, alguma questão, na maioria das vezes está tendo alguma questão que está acontecendo ao mesmo tempo no lar. Então, às vezes, o tutor está passando por uma perda, isso é muito recorrente nos gatos, os gatos são muito emocionais. Às vezes, ali, a família teve uma viagem que o pet acabou ficando, eles sentem tudo. Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado também de analisar o ambiente que aquele pet está inserido. E não só aquele pet sente, como o tutor também. A gente brinca que a gente é o pediatra deles, né. Então, assim, muitas pessoas hoje têm pets e não têm filhos, como a gente estava conversando antes, né, e cria-se um amor muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado também ali. Hoje eu não dei uma notícia ruim para Carol, mas, né, tem dias que a gente é triste, que a gente tem que dar uma notícia ruim, que aquele bichinho tá com um problema que é realmente muito grave. Então tem que ter um tato para lidar com aquele tutor. O tutor, quando ele chega pra gente, ele já tá fragilizado. E é uma coisa que peca muito na medicina veterinária. Eu acho que para você vai ser novidade, mas a medicina veterinária é uma das que a gente tem mais burnout. E, se eu não me engano, a segunda ou a terceira com maior índice de suicídio. Uau! Por quê? Porque a gente lida diretamente com aquele tutor fragilizado, não é só o paciente que vem fragilizado, o tutor vem também. Então, assim, a gente tem que ter muita inteligência emocional de entender que essa pessoa, ela não necessariamente está ali te cobrando porque ela tá querendo te pentelhar, digamos assim, mas porque é o amor da vida dela. Muitas pessoas têm os bichos como o amor da vida, é algo incondicional. Algumas pessoas têm pet de apoio emocional. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. E se o tutor tá nervoso na hora do atendimento, o pet também sente. Então, assim, a gente tem vários casos de alguns pets se sentem mais confortáveis com o tutor no consultório, outros ficam mais nervosos porque o tutor fica mais nervoso. Então, esse trabalho de realmente você trazer conforto naquele momento é de extrema importância. Assim, o atendimento domiciliar, que hoje eu realizo bastante, ele é muito gostoso e confortável por isso, né? Porque o animal ele tá no conforto do território dele. O tutor ele também tá em casa, então não tem aquele estresse de recepção, de você estar esperando e tudo. Então você consegue trazer um acolhimento maior. É claro que tem procedimentos que a gente não vai conseguir fazer em casa, então a gente não vai conseguir fazer uma tomografia em casa, a gente não vai conseguir fazer uma ressonância, um procedimento que necessita de anestesia. Mas assim, o que a gente puder fazer para trazer conforto, a gente faz. Então assim, é colocar uma meinha quando eles estão lá na sala de cirurgia para poder deixar quentinho, é colocar um cobertorzinho, é tentar, quando o pet está internado, a gente manda as fotinhas dele, manda vídeo diariamente. A rotina de um hospital veterinário, ela funciona exatamente igual a de um hospital humano. Então, tem o horário da visita, tem o horário da notícia, leva a comidinha pro pet que come só aquela comida específica, eles ficam enroladinhos, leva a caminha, leva tudo, porque hoje em dia a gente trata eles algumas pessoas tratam até melhor do que os humanos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Muitas pessoas, eu já vi vários casos de casais que não podem ter filhos, então acabam depositando aquele amor ali no pet. Então a gente tem que ter, porque cada caso é muito delicado. Muito, e é o que eu falei, se você não vê, não enxerga dessa forma,
não cabe crítica, Sim. como também a recíproca é verdadeira para a decisão contrária, né? Você falou sobre essa questão, eu achei sensacional mesmo, da humanização, eu não sabia, e olha que eu já estou com a Glória, vai fazer 3 anos, a Aleluia e o Louvor vieram, acho que na sequência, eles vão fazer 2, alguma coisa assim. E eu não sabia desse atendimento. E é algo novo? Não é, né? Não, tem tem alguns anos já que Agora, a gente tem esse tipo de atendimento. o porquê? O único animal mesmo que a gente cuidou, porque na casa dos seus pais, fala que o bicho é da criança, né? Ou do Não. adolescente, mas é dos É pais. dos pais. Gente, batata, até porque quem me aprontou, eu jamais pensei que eu ia ter gato. Aí depois de tô no terceiro agora, foi o Guilherme, meu filho, que trouxe para casa, né? Praticamente me obrigou a adotar. Simplesmente ele falou: mãe, posso ter um gato? Aí eu falei: claro que não, porque eu sou aquela que da família, o pai jogava o gato por cima do... Sim, eu venho de uma família assim que também. odeiam gatos e que gato não isso e aquilo, enfim. E aí eu falei, claro que não. Ele, por quê? Eu falei, porque solta pelo, porque isso, porque aquilo, porque vai me atrapalhar ele. Ela já está aqui há 3 dias. E não aconteceu nada disso. Aí eu olhei e falei, tá de sacanagem, Guilherme. Só que eu estava passando pelo divórcio, pensei, mas pô, ele com 18 anos, querendo isso, falei, vale a pena repensar. Porque eu falei, Gui, mas que história é essa? E a Glória, ela era muito feinha, pequenininha, toda. Eles chegam bem feinhos, os gatinhos. Nossa, estava dentro de uma caixa. Eu falei, que história é essa e tal? E aí, como eu vinha falando, na casa dos meus pais, o cachorro, quem cuidou sempre foi minha mãe e tudo. E minha mãe sempre teve daquele muita jeito, facilidade, assim, daquele jeito, comida e é isso, né? Aí nós tivemos a Mili, que vocês gostam do nome, a Mili é Mili Onária Negreiros, né? E uma Golden que a gente tinha um canil, que é um canil especializado para Golden, que tem em Brasília, inclusive eu quero convidar a Débora, tá, para vir aqui. Conheço a Débora. É sensacional o trabalho deles. Então, assim, a Mili ia para o daycare, tinha toda aquela situação, então a gente ia até lá. A gente, vírgula, né? Porque após o divórcio e antes dele, não era eu a maior responsável por isso. Então, eu acho que fica a dica aí também sobre... a gente pode ter problema, pode se divorciar, mas levar em consideração quem é a pessoa mais importante para aquele pet e, sendo muito sincera, não era eu. Se eu fizesse questão de brigar por isso, gente, a Mili, claramente, essa questão de que eles escolhem o dono, era dele, mas porque ele também saía para caminhar, cuidava. Na hora que a gente foi ter a decisão, né, de ter a Mili, quem vai cuidar de vacina, vamos ver se vai funcionar. Eu me lembrei disso agora. Vamos ver se vai funcionar com o cachorro, porque aí a gente decide se vai funcionar mesmo para ter o filho, né? E foi assim, então ele sempre cuidou. Na hora eu não sabia desse atendimento, porque ele sempre levava até lá. Então é muito bom e é muito legal ter essa possibilidade diante dessa correria que a gente vive, né? Muito acolhedor. Sim. E essa história não era uma pauta para esse momento, mas que fique a dica. Eu tinha certeza que não só a Mili ia sofrer, não só, né, o meu ex ia sofrer com essa divisão, mas ela também. Eu tive que passar por uma situação difícil assim também, com a minha Mili também, que eu tinha uma Golden também, só que é a Agatha. E ela tá com a minha mãe hoje, morando com a minha mãe, porque quando eu decidi ir morar sozinha, eu me mudei para um apartamento, então assim, já é uma mudança grande, apesar de que tem vários pacientes meus Goldens que vivem em apartamento, mas eu entendi que eu não ia ter tempo para cuidar dela. E assim, foi doloroso, foi difícil, eu sou a pessoa preferida dela, mas eu não ia estar ali para ela. Então, hoje eu faço visitas semanais, 2 vezes na semana, tô lá com ela. Minha mãe cuida muito melhor que eu, mima muito mais do que eu. Então, assim, é importante também trazer essa pauta. Tem muitos clientes que, às vezes, acabam se divorciando, né? Aí fica aquela questão, quem vai ficar com o cachorro. Então, o ideal é que fique o tutor que tenha mais conexão, que possa cuidar melhor daquele pet, para que consiga, o pet em si é como um filho, né? Para que ele tenha a melhor qualidade de vida.
Certeza. Pensem muito nisso, porque é só pensar. Se você gosta É, mesmo do animal, porque todo mundo, nossa, por que que você deixou? Ela é linda, assim, né? Falei, gente, ela vai estar melhor. Não tinha outra possibilidade, não há nem o que pensar. E eu acredito muito nessa questão de quando a gente ama e compreende isso, que é entender o que, que é melhor, no geral, para a sim. gente, né? Para o outro, para o pet, enfim. Falando em feedbacks marcantes, né? A gente está falando de humanização. Você tem alguma história específica, assim, que o tutor, né, te Olha, trouxe? eu tenho algumas histórias, assim, muito marcantes, mas acho que a história que mais marcou a minha vida toda, assim, foi uma história de quando eu ainda era uma estagiária, onde uma família tinha pegado a mãe, era uma mãe, um marido e uma criança, né? E essa mãe estava com câncer terminal. E aí o médico tinha comentado, né, que seria interessante pegar um pet para que essa criança pudesse ter um apego maior ao pet ali, tivesse uma distração, né, nesse momento difícil que a mãe estava passando. E aí eles adotaram uma cachorrinha, eu não vou lembrar a raça na época. E aí essa cachorrinha foi para tratamento com a gente porque a cachorrinha adquiriu câncer. E aí essa cachorrinha foi piorando, piorando, e de alguma maneira, coisas de Deus que a gente não sabe, a mãe da criança, ela melhorou e a cachorrinha veio a falecer de câncer. Então isso é uma coisa, assim, que me toca muito até hoje, eu sempre menciono essa história, porque, assim, a gente acha que algumas vertentes aí falam, né, que eles absorvem muito do que a gente passa e eu confesso que eu acredito bastante, porque eu vejo várias histórias no consultório, eu vejo vários tutores que às vezes ali estão passando por uma depressão e acabam, né, aquele bichinho acaba sugando aquilo ali e de alguma maneira tentando melhorar aquela situação. A gente não tem nada científico, mas eu vejo muitas histórias relacionadas. E tem uma tutora muito querida, que eu sempre lembro dela, e isso já eu formada, né? E ela é muito engraçada, porque ela tinha uma maltezinha bem velhinha, e aí, o primeiro contato que eu tive com ela foi assim, a cachorra dela estava passando por uma infecção muito forte no pâncreas, e aí ela veio, eu diagnostiquei tudo, essa cachorra ficou para tratar. O que que acontece? E aí até uma informação importante para os tutores, às vezes a melhora do sintoma clínico não aparece tanto na imagem. Então assim, por exemplo, a Glória fez uma ultrassom hoje e mostrou essa cistite. Ok. Pode ser que semana que vem ela não esteja mais urinando sangue, ela esteja ótima, mas na imagem eu ainda veja sinais dessa cistite. E aí, no laudo, a gente tem que colocar tudo que é visto, né? Então, eu sempre aviso, é até um cuidado que eu tenho com os meus tutores também, de falar, ó, vai vir isso e isso no laudo. Não quer dizer que é nada grave, a gente só coloca porque a gente tem que colocar, são as palavras médicas lá. E aí eu lembro que falei para a Simone, uma querida, e aí eu falei pra ela, falei, olha, Simone, ela tá melhor, mas na imagem vai vir diferente. E aí ela estava passando por um momento difícil na vida dela também. Ela trabalhava com político, era na época da eleição, tava um grande estresse na vida dela. Eu sei que ela chegou berrando, ela, Bárbara, você falou que minha cachorra tava melhor. Como é que você vem no exame que não tá melhor? Eu falei, calma, Simone, respira. Aí conversei com ela e tudo. Aí ela, não, aí ela veio desabafar, né, contou do que estava acontecendo na vida dela, e aí vem aquela questão que a gente tem que entender que aquilo é só mais um problema que aquela pessoa tá passando, né. E aí ela veio, no fim, a Tuca, que era a cachorrinha dela, acompanhou até o fim da vida dela comigo, assim, nesses 3 anos que eu tenho de formada, desde lá do início até ano passado. E ela se tornou uma grande amiga, uma querida, assim, eu sempre estou em contato com ela. Então, assim, a gente acaba criando esse vínculo com alguns tutores que a gente vai acompanhando, que no início, às vezes, sei lá, poderia ter falado, nossa, que chata, né, e tudo. E aí a gente vai criando vínculo com os tutores, vai criando um carinho grande, assim. Falando em futuro, né, porque para mim foi inovador a questão do atendimento, né, desse home atendimento. Você tem algum projeto? Você acredita, quer fazer algo novo, sei lá, um atendimento móvel? Tem alguma coisa Sim, aí na sim. manga? Bom, eu tento fazer pelo menos uma nova especializaçãozinha por ano, né?
Então, eu tenho planos aí de vir com ultrassom transcraniano, né, meu próximo curso, para poder auxiliar no diagnóstico de alguns AVCs, de alguns pacientes que não podem ser induzidos à anestesia para fazer uma tomografia ou uma ressonância, mas que a gente conseguiria diagnosticar algo ali pelo ultrassom. Hoje também a gente tem 1 ou 2 só profissionais que fazem aqui em Brasília e tá carente, né, desse tipo de profissional, então é o meu próximo curso. E futuramente, né, eu tenho vontade aí de abrir uma mentoria para ajudar novos ultrassonografistas que estão começando a poder, né, terem ali um direcionamento de como me relacionar melhor com o cliente, como fazer um laudo bem produzido, que vai poder explicar para aquele clínico exatamente o que está acontecendo ali, para que não haja dúvidas. Hoje a gente tem um problema sério, né, onde a gente tem muita dificuldade do clínico entender o laudo, e não por falta de conhecimento clínico, mas às vezes por um laudo que está ali mal feito, ou às vezes está faltando alguma informação que era importante estar naquele laudo. Então, trazer realmente um apoio mais de perto. Eu tenho vontade, a gente tem profissionais grandes aí que já fazem esse serviço, e eu gostaria muito de poder trazer esse serviço também. Eu já indicaria, porque pelo menos o que ela está se propondo a mentorar, né? Realmente você faz com maestria. Com maestria. Obrigada. E é muito importante essa questão do relacionamento, né? Na verdade, hoje em dia as pessoas são demitidas pelo comportamento. Sim. Antes, o que valia era apenas o conhecimento técnico. Você está lidando com humanos, você está lidando com outros parceiros, outros médicos. Então, toda essa questão relacional, eu acredito que, assim, super, super, super vale a pena. E parabéns por continuar Obrigada. crescendo. É muito bom quando a gente vê outra mulher que quer, que busca e que vai estudando. Eu sei que muitas vezes alguém fala, para, de novo, né? Mas quando a gente tem o conhecimento como um valor ali dentro da nossa escala, um valor alto, eu super entendo você nesse sentido. Como é que você equilibra esse desejo da excelência técnica, né, com a necessidade de crescer e também servir a mais tutores? Bom, é difícil, né, manejar todos os pratinhos girando ali, mas é realmente dividir o seu tempo certinho, né, tentar organizar. Hoje eu sei que eu não vou conseguir, não adianta eu me inscrever em 1000 cursos e 1000 compromissos que eu não vou conseguir cumprir. Hoje em dia eu prezo por ter uma agenda, tanto que sair do atendimento fixo, né, em um hospital, para vir para o atendimento volante justamente por isso, para ter um serviço de maior qualidade, em que eu atendesse menos pacientes na minha rotina do que eu atenderia num hospital, mas que eu pudesse entregar um melhor serviço, né? Então, assim, hoje eu consigo chegar na clínica, eu separo o tempo de chegar, de conversar com o tutor, de conversar com o clínico, né? Hoje em dia eu separo, a maioria dos ultrassonografistas aí separa um tempinho menor, eu tento separar pelo menos 1 hora por clínica, ou por domiciliar, enfim, porque eu gosto realmente de explicar para o tutor. Eu não sei se pela minha maneira de aprender, eu consigo entender melhor as coisas, entendendo como funciona, então eu gosto de explicar para o tutor como que funciona, para que ele entenda. E assim, eu tento, por exemplo, esses cursos normalmente são fora, então eu tiro uma semaninha e tudo, mas é planejamento, assim como para tentar manter a rotina fitness junto e a rotina de pessoa física, CPF. Então, é cada um aos pouquinhos. Seu quadrado. Gente, eu tô amando a conversa, ficaria aqui mais 1 hora, porque são tantas coisas que a gente quer perguntar, principalmente quando se trata, né, de animal, não só por ter, mas porque são muitas, né, dúvidas. A gente vai entrando nessas histórias da questão emocional. Eu também super concordo, porque eu vi o quanto, né, o animal sofre ali. E a Débora, como eu te falei também, a veterinária, ela sinalizava o tempo todo, o que está acontecendo em casa? O que está acontecendo em casa? E a gente estava assim, e ela teve inúmeros problemas de pele, de dermatite, de tudo isso. Mas tem hora que a gente vai ter que finalizar, ou então vão ter outros e outros programas juntos, né? A Bárbara, ela vai ter que ser, além de ser a primeira, né, incentivou e topou e foi, então, muito obrigada por estar abrindo a porta do consultório aberto para mais médicos veterinários, né? Então, quero já deixar esse agradecimento e eu quero que você, nesses momentos finais aqui da gente, deixe uma mensagem para esses tutores que ainda acham que
o diagnóstico é precoce, é frescura? O que você teria a falar para esses tutores? Olha, eu queria falar para vocês, primeiramente, que assim, se você tomar a decisão de pegar um pet para você, você já é uma pessoa assim especial, porque a gente sabe hoje é um dos maiores problemas no Brasil a quantidade que a gente tem de pets em situação de rua, né? Hoje a adoção está crescendo bastante, então eu fico muito feliz, né? Mas você que comprou, que adotou um petzinho, tenha em mente que é um serzinho. Ele sente dor, ele sente tristeza, ele sabe quando você está triste, ele sabe quando você está feliz. Então, às vezes trazer um conforto para ele não é sobre frescura ou sobre talvez estar tentando humanizar o pet, trazer ele para uma forma humana, mas sim de trazer conforto, né? Da maneira dele, de animalzinho, de realmente trazer a alimentação correta. O que você puder fazer, o máximo que você puder fazer para o seu pet já é incrível e de bom tamanho, né? E principalmente para você que tal às vezes não gosta de pet ou que não tem vontade de ter o pet, mas que você possa entender que tem muitas pessoas que veem a salvação, às vezes, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma perda de um ente muito querido. Então, que nós possamos ter mais amor e cuidado ao olhar para o cuidado com o pet, vai muito além de uma profissão, a nossa profissão, a gente é, além de veterinário, a gente é psicólogo, a gente é amigo, a gente é conselheiro, então que vocês também possam olhar com mais amor, não só os pets, mas nós veterinários. Verdade. Eu sou a primeira aí a validar isso, né? Porque ouvindo aqui, parece que a gente se acostumou que o médico é só os médicos, né? Sim. É uma medicina, cuida de animais que a gente ama e que hoje cada vez mais vem respeitando porque está fazendo parte da estrutura familiar, Sim. né? E estudam pra caramba, tem todas essas especialidades. Então fica o meu primeiro ato de não só de respeito, mas de agradecimento a todos vocês da saúde veterinária que têm nos ajudado e têm decidido cuidar, né? E talvez por tanto tempo aceitaram esse lugar de eu sou um médico, mas é de bicho. Sim. É um médico e com especialidades. Exato. Eu acho que, assim, a gente também, como médico, a gente tem que impor o respeito, né? Mostrar, explicar do porquê que a gente está pedindo aquele exame, explicar do porquê que a gente está fazendo aquele procedimento, né? Eu acho que a gente também se impor como profissional para que aquele tutor entenda que a gente está ali para ajudar, que a gente está ali para, né, dar o nosso melhor. E os tutores também que não tenham medo de procurar o atendimento, a gente tem atendimento público, a maioria das grandes cidades também tem. E eu queria agradecer também por esse espaço, por a gente ter se cruzado aí de alguma maneira. E, enfim, é isso. Obrigada por cuidar da Glória e Eu que agora vai cuidar da agradeço. Glória, da Aleluia e Todo do mundo. louvor, da família toda. Obrigada. Obrigada. E mais um consultório aberto sendo finalizado. Até o próximo. E aqui vai ficar a descrição tanto da clínica como encontrá-la. E fica, neste momento, esse alerta, né? Cuida antes, é possível prevenir e acredito que é bem melhor do que o sofrimento, né, que pode vir, graças a Deus está tudo bem com a Glória, mas a gente sabe de tantos animaizinhos que se cuidado, né, se fosse realmente a prevenção, não a ostensión optada aí seria melhor. Obrigada e até o próximo.